falei tão calminho essa volta. Boa tarde. Nós vamos iniciar um treinamento aqui para vocês, né? Sobre transporte seguro e queda. Vou passar primeiro para a nossa colega Úrsula, tá falando. E depois eu vou dar continuidade para vocês, tá? Esse treinamento foi promovido pela nossa enfermeira da Educação Continuada, a Wagner, que está aqui comigo. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? As meninas vão falar sobre... A Úrsula vai falar sobre transporte seguro e a Vânia vai falar sobre prevenção de quedas, ok? Olá, boa tarde. Eu sou a enfermeira Úrsula. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o transporte intra-hospitalar, segurança do cliente. Eu faço parte do núcleo de qualidade, gerenciamento de risco, segurança do paciente, né? Juntamente com a doutora Rúbia e a enfermeira Vânia. Então, transporte intra-hospitalar, quais são as finalidades desse transporte? Bem, regulamentar as responsabilidades e as formas que o transporte do cliente tem que ser no âmbito hospitalar, visando uma segurança e reduzir a ocorrência de eventos adversos. E quando ocorre esse transporte? Na admissão, na transferência entre as unidades e entre leitos, em exames e cirurgias, na alta hospitalar, nas atividades recreativas, né, muitas vezes pela terapia ocupacional ou pela fisioterapia, no óbito, e quanto o transporte intra-hospitalar, ele é contraindicado. Quando a incapacidade de manter a oxigenação desse cliente, a performance hemodinâmica, né? A ventilação desse paciente. Então, o risco do tempo de permanência desse paciente até o destino, ele é contraindicado para esses tipos de paciente que não consegue manter a oxigenação. E qual é o grupo de risco? Quais são os clientes que são os grupos de risco? São aqueles que estão em drogas vasoativas, estão em uso de ventilação mecânica, que estão com a pressão expiratória elevada, possuem um risco de broncoaspiração, instabilidade hemodinâmica, um politraumatizado, aqueles pacientes agressivos, agitados, psiquiátricos. E quais são os fatores que levam ao evento adverso? É a deficiência de recurso humano, a falta de material e equipamento, os equipamentos sem manutenção preventiva ou corretiva, uma equipe que não está preparada, a falta de planejamento, falta de comunicação, ausência de protocolos e infraestrutura. E pode também ocorrer algumas complicações comuns durante o transporte, né? Principalmente pode acontecer uma broncoaspiração, vômito, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Hoje que nós temos aí a UTI, pode haver extubação, né? Obstrução das vias aéreas. Um fator muito comum é a questão da bateria do aparelho estar fraca, ausência de equipamentos. E esse transporte intra-hospitalar, ele é multiprofissional. Todos são responsáveis por esse transporte seguro, né? Então, é importante que toda a equipe ela conheça o quadro atual do cliente, ela saiba o diagnóstico da internação, a evolução clínica, deve também avaliar os parâmetros clínicos, os sinais vitais, sempre analisar o risco-benefício do transporte de alto risco,
prever todas as intercorrências e complicações que possam ocorrer no trajeto e adotar medidas preventivas, registrar intercorrências, condutas e demais informações em prontuário, sempre seguir as normas estabelecidas no protocolo de transporte intra-hospitalar, sob a específica responsabilidade, lembrando que esse POP é o POP de número 8, ele está já disponível lá no link Filiserve e na pasta de gestão de segurança e qualidade. Então, pintou dúvida, corre lá, olha esse protocolo, revê o treinamento, o link do treinamento, né? E qualquer coisa também nós estamos aqui à disposição no núcleo de qualidade, gerenciamento de risco e segurança do paciente. Quais são as principais responsabilidades do médico nesse transporte seguro? Avaliar a necessidade do transporte, né, para a realização da intervenção diagnóstica ou terapêutica, estabilizar o cliente hemodinamicamente antes de ser transportado, classificar quais é o risco, se ele é baixo, se ele é médio ou se ele é alto risco, determinar os medicamentos que poderão ou não ser interrompidos durante esse transporte, comunicar ao médico da unidade de destino as informações relativas ao cliente e ao seu transporte, acompanhar o cliente no transporte de alto e médio risco e testar e programar o ventilador de transporte e ter um conhecimento em suporte avançado de vida, né? E o enfermeiro? O enfermeiro é de grande importância, né? Porque ele é o que identifica os fatores contribuintes para algum erro, algum evento adverso. Ele também consegue identificar e tomar ações preventivas e propor sempre ações educativas para o serviço. Ele sempre tem que avaliar o estado geral, avaliar o risco, estabelecer uma comunicação efetiva, classificar o tipo e o modo de transporte, prever as intercorrências, as complicações e preveni-las, solicitar sempre o kit de medicamento de urgência na farmácia. Hoje na farmácia já está disponível uma maleta com todo o kit disponível para os clientes que têm alto risco, né, para o transporte. Sempre acompanhar o paciente quando está em médio e alto risco, ter o conhecimento de suporte avançado de vida e de ventilação mecânica e sempre acompanhar e supervisionar todo o serviço, né, desse transporte intra-hospitalar. E as responsabilidades do técnico ou auxiliar é preparar o cliente, reunir, testar a integridade, os materiais e equipamentos, acompanhar o cliente no transporte de baixo, médio e alto risco, recompor a unidade e o cliente, realizar a limpeza e a desinfecção e registrar, sempre anotar tudo, né, nas suas anotações. E todos os demais também que tem que fazer a sua evolução lá no prontuário. O fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele tem que comunicar ao fisioterapeuta do destino, né, as informações relativas ao cliente. E ele sempre deverá acompanhar aquele cliente que tiver em alto risco, que tiver com a pressão de expiração maior que 10, ou a pressão inspiratória maior que 15, ou também quando for identificado algum risco de assincronia entre o ventilador e o cliente. Testar e programar o ventilador de transporte e ter também um conhecimento do suporte avançado, né? E ter o conhecimento, lógico, da ventilação mecânica. Agora nós vamos falar um pouquinho de algumas etapas do transporte intra-hospitalar. Quando a gente fala da classificação, mais uma vez eu venho reforçar que esse transporte intra-hospitalar, ele é multiprofissional, né? Existe uma classificação, é o baixo, médio e alto risco. Quando for classificado como baixo, significa que o cliente, nas últimas 48 horas,
esse paciente ele estava estável, ele estava bem, ele não precisava de oxigenoterapia, se manteve bem. No médio risco é quando o cliente ele se mantém estável nas últimas 24 horas, sem precisar de monitorização, sem precisar de oxigenoterapia. Já no alto risco é aquele paciente em que o cliente ele está em droga vasoativa, ou ele também pode estar em assistência ventilatória mecânica, monitorizado, né? No planejamento agora, existe no baixo risco, apenas o técnico ou auxiliar pode acompanhar esse cliente. No médio risco, precisa da presença do técnico ou auxiliar, enfermeiro e o médico. No alto risco, o enfermeiro, o fisioterapeuta ele vai ser opcional de acordo com aqueles critérios que nós falamos, e o técnico de enfermagem e o médico. Já na UTI, independente se ele é baixo, se ele é alto, se ele é médio risco, todos os pacientes, todos os clientes, ele deverá ser admitido e transferido com a presença do enfermeiro, independente do risco. É importante também planejar qual é o meio de transporte. Quem vai ver isso? Qual é o meio do transporte? Vai ser a equipe, que vai definir se aquele cliente só tem como ser transferido de cama, ou cadeira, ou maca. É a equipe que vai dizer qual é o transporte seguro de acordo com a condição clínica e física daquele cliente. É bom pontuar também que no baixo risco, na admissão e na alta, esse cliente ele sempre deverá ser acompanhado pelo técnico responsável pelo cliente. Então, sempre na admissão e na alta, o cliente deverá ser acompanhado pelo técnico de enfermagem. Vamos falar um pouquinho também sobre as precauções, né? Nós devemos cumprir essas normas durante o transporte, né? Porque ela também pode ser um evento adverso. A precaução por contato. O profissional sempre deve estar com luva de procedimento, né? E o cliente não precisa estar portando nada. Precaução por aerosóis. O profissional e o cliente têm que estar com máscara cirúrgica. Precaução por gotícula. Tanto o profissional quanto o cliente têm que estar com máscara cirúrgica. Precaução de proteção reverso. O profissional não precisa portar nada, porém o cliente tem que estar portando a máscara cirúrgica. E no planejamento também entra a comunicação entre as unidades, né? O setor de origem sempre comunicando com o setor de destino, dizendo as condições clínicas do cliente, qual o tipo de precaução que foi adotado, quais são os dispositivos que o cliente está em uso, qual é a data, o horário que você vai estar levando o paciente, quem vai ser os profissionais que vão estar envolvidos nesse transporte seguro. E sempre é importante também no seu planejamento você testar o ventilador, o aspirador, o desfibrilador, e sempre ver se esses materiais eles estão totalmente carregados e com autonomia, né, ampla para poder fazer esse transporte seguro. Outra coisa importante no planejamento é ver se os materiais estão tudo certinho para poder fazer esse transporte, que é o kit de intubação, o kit de medicamentos, kits de materiais, sendo que essas maletas, como eu falei, já estão disponíveis lá na farmácia, né? E o enfermeiro poderá estar pegando lá essa maleta para poder fazer o transporte de alto risco, né? E médio risco quando se achar necessário. E os equipamentos devem estar ali no setor, né? Ou no local definido pelo enfermeiro, os equipamentos como monitor, oxímetro, né? No local adequado, deverá pegar e depois retornar com esse material ao local adequado. A execução. No transporte de moderado e alto risco, sempre deverá aspirar o paciente antes, né? Verificar
a pressão do corpo, manter a cabeceira elevada, conter o cliente, elevar as grades, comunicar sempre o local de destino antes de enviar ao cliente, manter uma vigília constante ao cliente, né? Retornar à unidade, recompor o cliente, verificar o posicionamento, a funcionalidade, sempre monitorá-lo quando for necessário e providenciar a limpeza e desinfecção. Agora eu vou falar especificamente para os enfermeiros. Volto a dizer que esse é o protocolo 8, que está disponível lá no link da Filiserve, né? E na pasta qualidade e segurança, né? Gestão de segurança e qualidade, aliás. Então, ele está lá para você, está disponível, qualquer dúvida pode ir lá verificar. E esse anexo, que tem que ser preenchido tanto pelo enfermeiro, tem que ser preenchido pelo enfermeiro de origem, e após tem que ser assinado pelo enfermeiro de origem e o enfermeiro do destino, né? Ambos têm que assinar, preencher corretamente, se está conforme ou não conforme, e após assinar, esse impresso ele deve ser obrigatoriamente colocado lá dentro do prontuário, para posteriormente uma auditoria, né? Esse anexo estará lá. Como é que é esse anexo? O anexo do transporte intra-hospitalar é mais ou menos assim, ó. Ele vai colocar o nome do cliente, o atendimento, o número do atendimento do cliente, a data, né, do transporte, o local do destino, a data de nascimento, qual é o horário da chegada lá no setor de destino, qual é o horário que saiu, né, do setor de origem. E ali você vai colocar qual é marca X, bem simples, né? Qual o tipo de transporte, se tem alergia, se não tem. Esses dados, ele vai ser preenchido pelo enfermeiro do local de origem. E quando chegar lá no setor, o enfermeiro responsável em receber esse cliente vai conferir junto com o enfermeiro de origem se está tudo conforme, se há algo não conforme, e depois, no final, ele vai assinar, colocar a sua assinatura, né? E também o enfermeiro do setor de destino vai assinar e ele vai colocar lá no prontuário do cliente. Bem, quais são os resultados esperados pelo transporte seguro? É a satisfação do cliente e dos familiares, a redução de complicações e não haver eventos adversos, a ausência dos erros preveníveis e uma assistência segura, de qualidade e eficiente a esse cliente. Não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. Então, é importante que a equipe esteja unida e coesa para que ela possa fazer um transporte eficiente e seguro desse cliente. Agora eu vou estar chamando a enfermeira Vânia. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a prevenção de queda e a segurança do cliente. Boa tarde, vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre prevenção de queda, né. Vou falar aqui que também existe um POP, que é o 003, que está lá na nossa pastinha, né, gestão de qualidade e segurança. Então, a queda é considerado qualquer deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior. A queda não é só quando o paciente ele realmente chega até o chão. Se você encontrar o paciente, né, ele escorregou de uma cadeira e foi até o chão, é considerado queda. Quando você chega até o quarto do paciente e põe o peso no chão, é considerado uma queda. Quando o paciente não chega a atingir o chão, mas você o ampara, também considerado queda. Ou quando você encontra o paciente que ia, né, até o chão, mas já ficou apoiado em algum mobiliário, é considerado queda e tem que ser notificado. Aqui existem alguns fatores, né, que predispõem o risco de queda, que são fatores externos, né, como fatores ambientais, presença de dispositivos, algumas comorbidades que o paciente possa ter, relacionados a medicamento também, principalmente pacientes que
fazem uso de medicamento para o sistema nervoso central e pacientes que fazem uso de mais de 5 medicamentos, né? Tem maior predisposição para queda. Então, para a gente prevenir as quedas, é importante, né, que tenha a participação, né, da equipe multi, ter um ambiente seguro e educar e sensibilizar a família. Para a gente estar ajudando o paciente, né, a gente tem que ter alguns cuidados universais, né? Que é a ida ao banheiro, ajudar na movimentação da cama, na troca de fraldas, né? No uso do papagaio e avaliar se tem realmente necessidade daquele paciente estar com dispositivo invasivo. Manter, né, um ambiente seguro relacionado à infraestrutura, né? Que é o chão limpo, um ambiente organizado. E envolver a família, né, no cuidado também desse paciente. A gente vai estar entregando para ele um folderzinho que está lá na pasta, que tem todas as orientações em relação ao acompanhante, né, se responsabilizar também pelo cuidado do paciente, né? Aliás, a responsabilidade é nossa, mas ele tem que estar envolvido. Então, nesse folderzinho vai estar escrito, né, que quando ele se ausentar, ele precisa estar comunicando, vai estar falando a respeito das vestimentas dele, né? Enfim, várias orientações que estão descritas lá. A gente vai avaliar, né, o risco de queda pela escala de Morse e o resultado, né, vai estar aí na somatória, né? Se for de 0 a 24 vai ser um baixo risco, de 25 a 44 risco moderado e acima de 45 risco elevado para queda. Todo paciente que tiver um alto risco para queda, a gente vai ter que colocar a pulseira amarela nele, manter as 4 gás elevadas e sinalizar próximo ao leito que esse paciente tem um alto risco para queda. É só isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.